Olá pessoal, professor Arcângelo aqui. Eu sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor há mais de 20 anos de cursos preparatórios para concursos públicos. Vamos aqui assistir a mais uma aula, a aula de número 12 do Código Civil, voltado para o concurso de oficial de justiça. Está assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube? Seja bem-vindo às nossas aulas. Se inscreva aqui no canal, você vai ter muito conteúdo sempre aqui no Explica Isso Direito. Muita coisa mesmo para a sua aprovação, não só no concurso de oficial de justiça, como de muitos outros, tá? A gente grava as aulas, o mesmo conteúdo que nós temos na nossa plataforma, a gente disponibiliza aqui também no YouTube para contribuir aí para os estudos e para a aprovação de vocês. Quer conhecer um curso bem organizado, onde você consiga estudar, fazer exercícios? Então, conheça o nosso curso preparatório na nossa plataforma Explica Isso Direito concursos.com. Explica Isso Direito concursos.com. Estamos na aula de número 12 de Código Civil, falando sobre os negócios jurídicos, né, que são estabelecidos por meio de contrato. Muito bem, pessoal. O negócio ele pode ser inexistente, ele pode ser nulo ou anulável. Na verdade, a doutrina, né, os doutrinadores, os estudiosos de direitos é que falam sobre a inexistência do negócio jurídico, embora o Código Civil fale sobre a nulidade, não é? Que ele considera a invalidade do negócio jurídico a partir da nulidade e o negócio jurídico ser anulável, ou seja, ele não é nulo propriamente dito, mas pode vir a ser anulado se ele contiver algum vício, não é? Aqui o artigo 166, ele vai falar mesmo sobre a nulidade do negócio jurídico. Vamos pegar uma canetinha aqui, né, pessoal, para a gente fazer algumas anotações. Então, o negócio jurídico, ele é... O negócio jurídico é nulo. Em que situação? Olha só, nós temos o artigo 166 e temos 7 incisos, enumerando aí, né? Então, nós poderíamos fazer assim, ó, o incapaz. Quando o negócio é celebrado pelo incapaz, ele é nulo. Ilícito, impossível ou indeterminável. A gente poderia fazer assim, ó, 3 is. Ilícito, impossível, indeterminável. Ou até, viu, pessoal, assim, ó, incapaz. A gente poderia colocar a palavra incapaz para relembrar aqui, né? Essa questão da nulidade. Opa, aqui não vai aparecer para vocês, né, pessoal? Incapaz. Aqui eu tenho ilícito, impossível e indeterminável. Poderia ficar iliminde. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, veja, o motivo determinante comum a ambas as partes é ilícito, ou seja, o motivo pelo qual se faz aquele negócio, ele é contra a lei, ilícito, então, ilícito ou motivo, tá? Porque olha aqui fala ilícito o objeto. O objeto é ilícito. Imagina um contrato, por exemplo, de compra e venda de drogas como cocaína, enfim, maconha. O objeto é ilícito. Aqui, o motivo é ilícito. Ou seja, estou fazendo um negócio para burlar a lei, né? Então, aí vai ser ilícito, porque o motivo é que é ilícito. Não revestir a forma prescrita em lei. A lei, muitas vezes, estabelece uma forma, a maneira como aquilo tem que ocorrer. E aquela forma não aconteceu. Então, por exemplo, imagina um casamento sendo feito por uma pessoa, não um juiz de paz, mas uma pessoa qualquer. Qual é a formalidade que a lei exige? Né? Exige que seja realizado por um juiz de paz, uma pessoa habilitada a fazer aquilo. Não atendeu essa forma, ele vai ser nulo, claro.
por preterida alguma solenidade que a lei considere essencial à sua validade. A gente poderia dar o exemplo do casamento também. Uma formalidade, né, não foi atendida, por exemplo, não foi questionado se a pessoa aceitava ou não casar-se. Simplesmente celebrou e falou: oh, que bom que vocês estão aqui para se casar, bababá, mas não foi perguntado sim ou não, né? Isso não ficou nem implícito ali. 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Muitas vezes se faz um negócio jurídico para fraudar, por exemplo, a questão de pagamento de impostos, então você transfere, né? Você vai simular o negócio. E 7. A lei taxativamente o declarar nulo. Pode ser que a lei venha declarar aquele negócio como nulo, ou proibir a prática, né, mesmo que não estabeleça uma sanção, ou seja, uma pena para aquilo. Então a lei declara nulo, proíbe que aquilo aconteça, mesmo que haja sanção. Imagino 2 jovens de menores de 16 anos que decidem eles mesmos se casar sem o conhecimento dos pais e eles se fazem passar por maior de idade. Enfim, imagina uma situação como essa. Vai ser nulo o casamento daqueles jovens, se bem que não vai haver uma sanção para eles tentarem o casamento, certo? Bom, você tem acesso ao PDF aqui no nosso curso, através da nossa plataforma. Vale a pena você ler aqui, ó, não apenas a lei seca, mas também alguns comentários, tem outros exemplos que a gente deixou aqui para vocês, para tentar tornar um pouco mais compreensível, tá? Não se esqueça de que toda vez que você estudar, tá pegando para estudar o Código Civil, pegou no dia de hoje, um domingo, para estudar o Código Civil. Hoje você não estudou ainda, repasse, reveja suas anotações das aulas anteriores, porque é nesse crescente, né, cada vez acumulando mais conhecimento, mas não deixando para trás, no esquecimento, as aulas anteriores, que você vai ter um domínio cada vez melhor. Também é interessante que você não apenas faça notas, mas também que você faça exercícios, tenha conhecimento de provas anteriores, e aí a nossa plataforma pode lhe ajudar também nessa parte aí dos seus estudos para a sua aprovação, tá bom? Explica isso direito, concursos.com. O artigo 67 diz que é nulo o negócio jurídico simulado. Veja, mas ele faz uma reserva. Mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Veja, é nulo o negócio jurídico simulado, mas ele vai subsistir o que se dissimulou, se for válido na sua forma. Então, vamos lá. Haverá simulação dos negócios jurídicos quando aparentar, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão ou condição ou cláusula não verdadeira e os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Ressalvam-se os direitos de terceiro de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado, né? Então, continuando aí o nosso estudo, olha só. Vamos ver uma simulação de venda de imóvel, né? Um indivíduo enfrentava aí problemas financeiros e decidiu transferir a propriedade de sua casa para um parente próximo por um valor nominal, um valor determinado. No entanto, eles mantiveram um acordo verbal de que o indivíduo original ainda seria o verdadeiro proprietário e continuaria a residir no imóvel. Posteriormente, quando surgiram credores em busca da reivindicação, o tribunal considerou a transferência da propriedade como uma simulação e declarou a nulidade do negócio jurídico. Muito bem. Tratou-se de uma simulação e anulou o negócio, né? Simulação em contrato de locação. Um locador e locatário combinaram um contrato de locação com valores e prazos diferentes dos reais.
Essa manipulação foi feita para reduzir a carga tributária para o locador e obter benefícios fiscais. Posteriormente, aí, essa simulação foi descoberta e ele talvez responda até por fraude fiscal. Simulação em contrato de trabalho, né? Empregador e funcionário recorre a uma simulação em contrato de trabalho para evitar o pagamento de benefícios trabalhistas. Bem, quando a simulação então é descoberta, o empregador pode ser obrigado a pagar as diferenças salariais. Ou seja, reparem que é nulo o negócio jurídico, mas subsistirá o que se dissimulou se for válido na sua substância e forma. O contrato de trabalho continua valendo, apesar dos valores terem sido simulados. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Então, veja, a nulidade ela tem que ser alegada e uma das partes é que tem que alegá-la o Ministério Público quando, como interventor aí, em algumas situações. Parágrafo único diz que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Então, as nulidades têm que ser provadas e é o juiz que vai se pronunciar dizendo: esse negócio jurídico não é válido. Ok? Então é necessário entrar com uma ação, né, de nulidade aí contratual. Artigo 69. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Veja, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. Ou seja, se ele é nulo, não tem como tornar aquilo válido, né? Não tem como. Nem convalesce pelo decurso do tempo, ou seja, nem ele, com o passar do tempo, se torna válido. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro negócio, subsistirá este outro negócio, quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Então, se um negócio jurídico, né, era um negócio determinado, mas o que se pretendia, né, fazer era um outro negócio, esse outro vai subsistir, tá bom? Muito bem. Artigo 170. Olha, se porém o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, tá? Essa exceção, só para uma observação aqui, ocorre quando o negócio possui uma finalidade clara e identificável que poderia ser alcançada por meio de outro negócio, tá? Exemplo. Suponha aí que duas partes celebram um contrato de locação de um imóvel, mas não respeitam alguma formalidade legal exigida para esse tipo de contrato, tornando-o nulo. No entanto, as partes possuem a intenção de estabelecer uma relação de locação e cumprem todos os requisitos para um contrato válido de comodato, ou seja, ceder gratuitamente, né, um empréstimo. Nesse caso, o contrato de comodato, de empréstimo, ele é válido porque era essa a intenção inicial, tá bom? Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Então, ele era relativamente incapaz, quem fez o negócio. 2, por vício resultante de erro, de dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Muitas vezes um contrato foi feito mediante uma coação, né? A outra parte foi coagida a fazer. Então, ele é anulável, ele não é nulo, ele é anulável. A parte vai ter que declarar, né, que houve, provar que houve a coação,
ou que ela estava num estado de perigo. E aí, provados tudo isso, o juiz pode anular, porque ele é anulável e não nulo na sua essência, tá? Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado. Veja, o negócio nulo, ele não pode ser confirmado, né? Mas o negócio anulável pode, claro, ressalvados aí os direitos de terceiro. Então, um contrato de compra e venda é celebrado com base em um erro cometido por uma das partes. Posteriormente, as partes concordam em confirmar o contrato corrigindo aquele erro. Então, nesse caso, o contrato vai ser convalidado. Então, dá para convalidar atos anuláveis, não os nulos, tá? 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Ou seja, para confirmar o negócio, tem que conter nessa confirmação a substância do negócio e a vontade de que quer manter aquele negócio, tá? Então, por exemplo, uma das partes envolvidas em contrato possui um vício de consentimento qualquer, com erro, dolo, né? Redige um documento confirmando o contrato e afirmando sua vontade de mantê-lo, desde que o vício seja corrigido. Esse documento de confirmação, ele tem que conter todos os elementos essenciais do contrato original e tem que estar escrito manifesta a vontade, né, de confirmá-lo. Artigo 174. É excusada, ou seja, é desculpada a confirmação expressa, ou seja, dispensada. Então aqui é dispensada, né? Quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício. Veja, se o devedor sabia que aquele negócio continha um vício anulável, não nulidade, tá? E ele mesmo assim cumpriu parte, isso já vai substituir aquela manifestação da vontade que confirmaria o contrato, ou seja, o cumprimento parcial daquele negócio já faz com que ele convalide, torne o negócio válido, tá bom? Artigo 175. A confirmação expressa por escrito, né, ou a execução voluntária do negócio anulável, nos termos do 17274, importa a extinção de todas as ações ou exceções contra ele dispusesse o devedor. Veja, a confirmação expressa confirmou expressamente que quer manter o contrato ou que quer executá-lo voluntariamente. Isso importa a extinção de qualquer ações, execuções judiciais que o devedor tenha contra o seu credor, tá bom? Uma vez convalidado o negócio jurídico, uma vez que ele tinha conhecimento do negócio e mesmo assim o cumpriu parcialmente, ele o convalidou e aí as ações impetradas por ele se tornam sem efeito, tá bom? Vão ser extintas pelo juiz. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Veja, a anulabilidade do ato resulta da falta de autorização de um terceiro, mas o terceiro vem depois e consente e confirma. Então não é apenas as partes envolvidas que poderão convalidar aquele negócio jurídico. Um terceiro de quem o negócio dependia, ele pode vir posteriormente e aquela nulabilidade, né, já deixa de existir. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, ou seja, depende de decisão judicial. Então, se ela depende, a declaração de nulidade, né, do contrato, ela depende de uma decisão judicial, é essa sentença, né, que vai fazer com que surta efeito a anulação do negócio jurídico. Nem se pronuncia de ofício, ou seja, é necessário que haja uma sentença transitada em julgado, Não vale apenas o juiz dar um despacho.
só os interessados a podem alegar. Então, quem que pode alegar a anulabilidade? Os interessados. E aproveitam exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Ou seja, às vezes o negócio não era indivisível, né, não era possível dividir, e todos aqueles que tinham a propriedade ou direito sobre o contrato vão usufruir dessa anulação. E solidariedade significa que muitas vezes o contrato era solidário, ou seja, se um não cumprir, cabe ao outro cumprir. Certo, então, artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação de um negócio jurídico, nesse caso de nulidade, né? Então, anulação tem prazo decadencial de 4 anos, ou seja, até 4 anos após a realização do contrato é possível pleitear a anulação judicialmente. Veja, em quais casos? Coação conta a partir do dia em que essa coação deixa de existir. Não é quando a coação começou, mas quando ela deixou de existir. No erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. Então, se houve erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão, a data, o início da contagem do prazo é a data do negócio jurídico. No ato de incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. Então, 4 anos serão contados da data em que a sua incapacidade cessou. Então, se ele fez um negócio com 16 anos de idade, só podia ter feito com 18, a partir dos 18 é que se contam esses 4 anos, tá? Prazo decadencial, onde decadência é quando eu não tenho mais o direito de pleitear judicialmente a anulação, tá? Ou declarar a nulidade daquele ato. Tá certo? Decadência, ou seja, não tenho mais o direito de realizar aquilo, por lei. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, ou seja, pode ser anulado, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Então, se a lei dispuser que determinado ato é anulável, mas não estabelece prazo nenhum, então o prazo é de 2 anos a contar da conclusão, tá? Do ato. Artigo 180. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Veja, um menor de idade, para enganar, né, num contrato uma determinada pessoa, ele diz que ele tem 18 anos ou mais. E ele faz isso para se eximir, né, da obrigação, e aí ele acaba invocando a idade. Eu era menor de idade. Bem, mas se ele ocultou intencionalmente, ele tinha conhecimento de que ele, como menor, ele não poderia fazer isso, aí então o negócio é convalidado, tá? Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que por uma obrigação anulada pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Então, olha só. João empresta uma quantia de dinheiro a Pedro, que é menor de idade e não tem capacidade para realizar negócio jurídico. Posteriormente, o contrato de empréstimo é anulado, porque ele era menor de idade. João não poderá reaver o valor emprestado, a menos que prove que o dinheiro foi utilizado em benefício direto de Pedro, tá? Porque se Pedro entregou esse dinheiro por alguma razão a outra pessoa, aí perdeu o dinheiro, né? Quem o emprestou a Pedro. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, então lá, foi anulado o negócio. Restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Imagina o seguinte, Maria vende um terreno para o João, mas o contrato de venda é anulado por um vício aí de consentimento, né? Nesse caso, as partes
devem ser restituídas ao estado em que se encontrava antes da venda do terreno. Se a restituição não for possível, João tem o direito a receber uma indenização equivalente ao valor pago. Então, Maria vende um terreno para João, mas o contrato é posteriormente anulado, certo? Muito bem, mas aí Maria não tem mais o terreno. João vai ter o direito, né, se ficou no prejuízo por conta desse negócio que foi anulado, de solicitar, de requerer, pleitear uma indenização equivalente ali àquilo que foi negociado. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induza do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Tá? Então vamos ver. Ana e Carlos, um exemplo, né? Celebram um contrato de locação de imóvel, mas o contrato não é devidamente assinado. É invalidado, né? Porque não foi assinado. No entanto, elas possuem troca de e-mails e mensagens, sempre que se puder provar-se por outro meio. A troca de e-mails vai comprovar que havia intenção, foram estabelecidas ali todas as cláusulas do contrato nesses e-mails e era a expressa vontade de ambas as partes. Então, esse negócio pode, mesmo não contendo uma formalidade ali legal, ser convalidado através de uma prova obtida por um outro meio que não seja aquela formalidade de assinatura do contrato. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio, olha, respeitada a intenção das partes, tá? A invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se essa for separável. A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas as acessórias não induzem a obrigação principal. Então, veja que nós temos aqui a intenção das partes, né? Exemplo, Pedro celebra um contrato com Lucas no qual vários serviços serão combinados, mas uma cláusula de contrato é considerada inválida, certo? No entanto, essa cláusula inválida é separável das outras cláusulas válidas do contrato que continuam em vigor. A invalidade da cláusula não afetará as outras obrigações estabelecidas no contrário, desde que elas possam ser consideradas separáveis. Tá certo? Num contrato aí, havia um determinado serviço, mas uma cláusula é inválida. Ela é separada das outras cláusulas estabelecidas, as outras podem muito bem ser válidas. Bem, pessoal, fazer algumas considerações. Esses casos aqui devem ser anulados caso a caso. A aplicação de algumas nulidades na prática é bastante difícil, porque, olha, entra em jogo muita coisa mesmo, não é? Então, nem sempre os exemplos são os melhores, porque cada caso é um caso, certo? Então, muito bem. Uma outra observação. Minha percepção pessoal como oficial de justiça é que essa parte de nulabilidade, né, de nulidade, melhor dizendo, nulidade dos contratos e tudo mais, não me parece serem tão relevantes assim para o concurso de oficial de justiça, tá bom? O que está mais no início aí do Código Civil, que a gente tem estudado, e a partir dos artigos, eu costumo dizer, os artigos 1000 em diante, tem muito a ver com a atuação do oficial de justiça no dia a dia. Então, se você estiver com alguma dificuldade na compreensão, ou não tem tempo para se preparar, fique atento aí a partir, né, dos artigos 1000 e tanto, né, porque ali me parece, a impressão que eu tenho é que a VUNESP vai se concentrar mais para formular as perguntas desse concurso de oficial de justiça, tá bom? Então, é isso então, fico por aqui, uma aula mais extensa, mais longa. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Um abraço para vocês. Não se esqueça, explica isso direito concursos.com, se você quiser ter acesso ao curso completo.
E se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, compartilhe e se inscreva no canal, ajude aí a divulgação e transmissão de conhecimento. Um abraço para vocês, tchau, tchau, até a próxima aula.